A ideia de nós termos uma LGPD no Brasil, ela veio lá de fora, né? Você pegou uma inspiração da Europa, você teve problemas sérios de vazamentos de dados lá, como nós tivemos problemas sérios de vazamentos de dados no Brasil também. Então, nós tivemos problemas enormes sobre vazamentos de dados, tivemos casos de vazamentos de dados de hospitais, tivemos casos de vazamento de dados de órgãos públicos, dados das pessoas que deveriam estar, inclusive, anonimizados, né, fechados, restritos, foram propalados, aí, colocados na rede, colocado na tão falada dark web, as pessoas compartilham os dados, e hoje a gente vive um sistema que tem que ter um controle melhor sobre essas coisas. Se parar para pensar hoje, né, a informação tem um valor econômico gigantesco. Né? Tudo que você entra, todo site, qualquer lugar que você se conecta, dizem até as demais línguas, né, que a Siri, aquela inteligência artificial do iPhone, do iOS, que tem outras lá, coisa e tal, elas escutam o que a gente está falando. Então, todas as nossas informações elas estão mapeadas, estão, como diriam outros, estão hackeadas, e são informações que são divulgadas aí para todos os lados. Nós, como operadores do direito, nós também temos que tomar cuidado com isso, né? Porque, evidentemente, afeta em todos os lados. Então, eu resolvi separar aqui para nós falarmos, como advogado de direito imobiliário, como professor de direito, enfim, a gente comentar aqui sobre os reflexos que você vai ter, os impactos que nós temos diretamente aqui sobre a LGPD e o direito imobiliário. Então, por exemplo, nós, como advogados, nós temos que tomar muitos cuidados, porque nós temos contatos com dados o tempo inteiro. Ah, Haroldo, mas eu advogo para uma imobiliária, uma administradora de imóveis, ela não tem isso. Não tem isso? Como assim não tem, cara? Todo mundo que chega lá na imobiliária, na porta lá para alugar um imóvel, para comprar um imóvel, comprar um apartamento, ela vai deixar informações. Se você ligar para uma administradora, uma imobiliária, pedindo informação sobre um apartamento que você viu o anúncio, qual vai ser o roteiro que a administradora vai fazer? Vai pedir seu nome, vai pedir seu telefone, vai pedir seu e-mail, vai pedir quais são as suas preferências que você tem sobre imóveis, vai pedir uma série de coisas. Tá aí, ó, ela já está pegando e está operando dados no nosso ordenamento. Tá? Então, assim, você veja que já só nesse comentário. E depois que a gente começar a falar, por exemplo, então, de propriedade condominial, aí, cara, já era. Aí já era. Dentro do condomínio, eu acho que a propriedade condominial, os condomínios edilícios, são os que mais são impactados com essas questões. São os que mais têm impacto sobre a LGPD. Vou trazer alguns casos concretos que já estão começando a acontecer na advocacia. Então, já fiz consultas, por exemplo, para condomínios que eu advogo, exatamente por esses problemas. Por exemplo, o condomínio está obrigado a fornecer as imagens da câmera se o carro foi danificado no estacionamento, se houve um furto nas dependências do condomínio. E aí, já dando um spoiler, eu não vou dar a resposta não, mas você vai saber depois como é que fica isso. E até as coisas que nós sabemos que acontecem em condomínio. Então, a sua querida esposa, a sua querida namorada, ela pede à administradora do condomínio para ter acesso às câmeras para saber se você entrou em casa mesmo no dia que você falou que entrou. E aí? Olha que situação delicada. E aí? Ela estava viajando, trabalhando, e ela quer ter uma informação pessoal sobre você. Que horas que você entrou em casa, que horas que você saiu. E aí ela consegue ter acesso a essas informações na portaria. Se o seu prédio, se o seu condomínio, pode ser um condomínio residencial, comercial, por exemplo, aqueles offices, né? Então, aqueles prédios comerciais, residenciais, todo mundo sabe que tem um controle de acesso. E quando eu falo em dados aqui, a gente vai explicar tudo isso daqui a pouco, não são somente dados, nome, identidade, CPF. Por exemplo, hoje eu estou em home office, mas os dias que eu tenho que ir pessoalmente ao meu escritório de advocacia, tem o cartão de identificação. Você bate na catraca. Aparece meu nome lá, Haroldo de Araújo Lourenço. Sala, tal. Tá lá. Fica registrado. Então, meus dados. Aquilo também é um sistema de operação de dados, aquela portaria virtual. Então, ele sabe a hora que eu entrei, ele sabe a hora que eu saí do prédio. Então, ele consegue passar quanto tempo que eu permaneci dentro do escritório. Olha esses dados. São dados importantíssimos. Inclusive, alguns deles você pode até classificá-los como dados sensíveis. Olha quanta coisa você tem aqui no LGPD. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar. Para quem realmente não conhece a LGPD, né, vamos começar lá do início, falando desde o básico e chegar até o ápice, a aplicação, as sanções, tudo que o direito imobiliário pode vir a trazer para a gente com base na LGPD. Estou sempre falando com a ótica de advogado. Então, às vezes, vou pensar como advogado de um condomínio, vou pensar como advogado de um condômino, vou pensar como advogado de uma construtora, vou pensar como advogado de uma imobiliária. No mínimo, você como advogado, te garanto isso, no mínimo, se você já está inserido no mercado e já advoga, você vai ser consultado mais cedo ou mais tarde para dar algum tipo de esclarecimento sobre a LGPD. Não tem para onde escapar.